Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Pavangarieri, eu sou médico legista da Polícia Federal, sou bacharel em Direito, sou professor de Medicina Legal. Estou aqui hoje para fazer uma revisão, uma discussão com vocês sobre o tema de balística, basicamente as lesões que a gente tem quando ocorrem os ferimentos por arma de fogo, tá? Mas antes disso, pessoal, eu queria perguntar para vocês o seguinte: imagina que a sua aprovação dependesse dessas três questões aqui, tá? E detalhe, essas três questões foram tiradas da última prova de médico legista da Polícia Civil. Então vamos lá. A presença de uma ferida pérfuro-contusa relacionada a um disparo de arma de fogo e associada a uma zona de tatuagem local caracteriza o sinal de Bonnet, um orifício de saída, um orifício de entrada de disparo à distância, um orifício de entrada de disparo encostado sem plano ósseo subjacente, um disparo a curta distância. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta um elemento caracterizador de um disparo de arma de fogo encostado com plano ósseo subjacente. Alternativa A, zona de queimadura. B, câmara de mina de Hoffman. C, orla de esfumaçamento espiralada. D, anel de Fish. E, deslocamento epidérmico. E a próxima questão: os projetis de armas de fogo de alta energia, quando em deslocamento e em contato com o corpo da vítima, produzem ondas de choque e de pressão. A ação das ondas de pressão é responsável pela ocorrência de um orifício de saída de forma biconvexa alongado, de um coeficiente balístico elevado, de uma lesão térmica no trajeto do projétil, do movimento de nutação do projétil e do fenômeno de cavitação. Será que vocês aceitariam as três questões? Lograriam êxito? Bom, então vamos fazer uma pequena revisão aqui do assunto para a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a balística, ela se subdivide em três áreas: balística interna, balística externa e balística dos efeitos ou terminal. A balística interna é aquela que faz o estudo da arma de fogo, do disparo e do caminho que o projétil faz dentro do cano da arma. E aí, ela não é uma área da medicina legal, ela é uma área da criminalística, basicamente dos laboratórios de balística, que conseguem fazer comparações balísticas para identificação de possíveis armas que efetuaram um disparo. O que vocês têm que entender basicamente aqui hoje, né, que esse não é o foco da nossa aula, mas é o seguinte: quando você tem uma arma de alma raiada e um disparo é efetuado, o projétil percorre o interior do cano dessa arma, você tem ali a impressão de algumas microdeformações no projétil caracterizados, né, desencadeados pelas raias do cano da arma, e essas microdeformações permitem comparações balísticas. Então, por isso que é tão importante a gente recuperar projéteis de arma de fogo de corpos, de local de crime, e encaminhar para o laboratório de balística, porque se você tiver ali uma arma questionada, é possível você efetuar disparos dentro do laboratório, e aí, então, você fazer essa comparação, ok? Bom, a balística externa é aquela que estuda o percurso do projétil desde sua saída da arma até o seu impacto ou parada, seja num corpo vivo ou num corpo inanimado. E aí sim, a balística dos efeitos ou terminal é aquela que estuda os efeitos no alvo, ou seja, no nosso caso aqui, dentro da medicina legal, os efeitos no alvo para a gente vai ser o corpo humano. Então, quando a gente falar de balística de efeitos e balística terminal, a gente vai estar estudando as alterações, as lesões produzidas pelo projétil de arma de fogo no corpo humano. E aí, pessoal, a primeira ideia que vocês têm que ter é a seguinte: com relação às características da ferida, nós conseguimos fazer inferências quanto à distância percorrida até o corpo humano. Vocês viram ali nas questões que eu coloquei para vocês que ele trabalha, é um tiro encostado, é um tiro a curta distância. Como é que a gente vai fazer essa análise? Com base nas características da ferida, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa pequena aula de hoje, tá? Então, vamos lá. O nosso estudo aqui vai focar em balística dos efeitos. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: em regra,
Quando a gente tem uma lesão produzida por um projetil de arma de fogo, a gente tem uma ferida do tipo pérfuro contusa. Nós já fizemos o estudo, né, dos tipos de ferida, dos tipos de instrumento. Isso é algo fundamental para a perícia tentar delimitar em todo tipo de lesão corporal. E quando a gente fala de projetil de arma de fogo, a gente está falando, em regra, muito cuidado com isso, de uma ferida pérfuro contusa. Por quê? Porque o projétil de arma de fogo ele atinge o corpo, penetra no corpo humano de forma transfixante ou não, pode ficar alojado dentro do corpo. Então, essa ferida que é produzida, ela é produzida com características de uma ferida tanto contundente, pela energia do projétil, pela força, pela velocidade, quanto de uma ferida perfurante. E aí os instrumentos serão classificados, então, como pérfuro contundentes, ok? Cuidado, pessoal, isso é sempre? Não, isso não é sempre. Já foi pergunta de prova, já caiu isso com pegadinha. Os projetis de arma de fogo, eles, em regra, atingem o corpo, perfuram e então causam uma ferida do tipo pérfuro contusa, podendo ser classificados como pérfuro contundentes. Mas vejam uma exceção. Imagine um tiro de raspão, que atinge o corpo humano de raspão, e que não penetra, não perfura o corpo. Nesse caso, nós vamos ter características de uma ferida pérfuro contusa? Não, porque não houve perfuração, nós vamos ter características apenas de uma ferida contundente. Então, nesse tiro em particular, o projetil de arma de fogo ele vai ser classificado como um instrumento apenas contundente. Como eu falei para vocês, em regra, ele é pérfuro contundente, mas existem situações que ele pode não ser. E aí nós vamos ter que analisar cada caso da forma como houve a atuação do projétil de arma de fogo e a lesão produzida no corpo humano. Beleza? Bom, por que que, em regra, os projetis de armas de fogo eles produzem lesão do tipo pérfuro contundente? Porque eles têm um mecanismo de ação direta, conhecido como mecanismo de martelo e mecanismo de cunha, ok? Então, o que que a gente tem basicamente ali? A gente tem, quando o projétil ele atinge o corpo, ele produz lesão tanto empurrando a massa à sua frente, quanto abrindo caminho entre os tecidos. E, além disso, também temos uma ação do tipo indireta ou explosiva, que é causada pela transmissão de energia decorrente do movimento vibratório do projétil de arma de fogo, certo? Essa não é uma ação direta, é uma ação indireta, mas existe também uma ação explosiva ali por transmissão de energia. E aí, o que a gente tem que entender de forma geral? Ao atingir o corpo humano, né, o alvo, o projétil ele vai causar uma ferida de entrada, e aí nós vamos estudar características da ferida de entrada. Ele pode sofrer fragmentação, achatamento, torção, várias outras deformações e, às vezes, sair do corpo humano produzindo orifícios de saída. Beleza? Mas nós vamos detalhar melhor isso para vocês aqui ao longo da aula. E aí, pessoal, olha só, né? O que eu estava falando ali para vocês no começo. O examinador ele vai cobrar de vocês, basicamente, que vocês entendam se as características da ferida permitem classificar aquele tiro como tendo sido efetuado de forma encostada no corpo humano, de forma a curta distância ou de uma distância maior. E aí, o que vai dizer para a gente isso são as alterações que foram produzidas se decorrentes do projétil propriamente dito ou de outros elementos que não apenas o projétil, ok? E aí eu coloquei aqui para vocês, né, no tiro a curta distância, ele é o que tem mais rico em elementos característicos, porque ele tem alterações produzidas tanto pelo impacto do projétil, quanto por outros elementos, como calor da combustão, fumaça da pólvora, resíduo de pólvora incombusta, expansão de gases, que também podem atingir ali o corpo, produzirem lesões. E aí a gente vai ver um tipo particular, um subtipo do tiro a curta distância, que a gente chama de tiro a queima-roupa, ok? Mas a gente vai entender isso melhor com calma. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, para que vocês possam compreender, então, como exatamente isso funciona. A gente tem aqui a boca do cano de uma arma, um disparo de projétil de arma de fogo sendo efetuado, e aí vejam que além do projétil propriamente dito, nós temos outros elementos saindo da boca do cano da arma, que são o quê?
calor da combustão, gases, grânulos de pólvora, fuligem decorrente do processo de combustão. Então, tudo isso, quando atingir o corpo humano, vai produzir características, vai produzir alterações também. E aí é nesses casos que a gente consegue falar ali que uma ferida de entrada foi produzida por um tiro, por exemplo, a curta distância, ou por um tiro eventualmente encostado. Beleza? Bom, seguimos. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo pelas lesões de entrada, certo? O que vocês têm que entender aqui primeiro, né? Como a gente viu ali na figura anterior, a gente tem o projétil propriamente, que foi disparado, certo? E aí, o projétil, quando atinge o corpo, né, ele vai produzir, em regra, um orifício de entrada e algumas outras alterações que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai ver. Orla de enxurro, escoriação e orla equimótica, ok? Vejam que o projétil, quando atinge o corpo, esse disparo ele pode ter sido a curta distância, ele pode ter sido a longa distância. Então, essas alterações aqui não nos permitem fazer inferências quanto à distância do disparo. Mas, se a gente tiver apenas elas encontradas na ferida do corpo, nós vamos falar que aquele tiro, então, foi um tiro à distância, porque não tem os outros elementos caracterizadores de um tiro a curta distância, a queima-roupa ou, eventualmente, encostado. E aí, pessoal, nós vamos ter alterações que são produzidas por outros elementos que saem da boca do cano da arma, como a gente viu ali. São essas alterações produzidas pelas chamas, então isso vai produzir no corpo uma orla de queimadura e vai nos permitir classificar esse disparo como tendo sido feito a queima-roupa, nós vamos ver isso em detalhe também. Nós vamos ter alterações produzidas pela pólvora, e aí nós vamos ver a orla de esfumaçamento e a orla de tatuagem. Então, quando tivermos orla de esfumaçamento e orla de tatuagem, poderemos inferir que aquele tiro foi disparado a curta distância. Temos também alterações produzidas pela pressão dos gases, e aí nós vamos ver basicamente a principal delas, que é a câmara de mina de Hoffman, e aí então, se a gente tiver a presença de câmara de mina de Hoffman, nós vamos poder falar que aquele tiro foi encostado. E nós vamos ver algumas outras características, mas em particular também um sinalzinho que a gente chama de sinal de Gartner, e aí sim, esse sinal também é sinal de um disparo efetuado com a boca do cano encostado ali no alvo, encostado na vítima, tá? Vejam que aqui tudo a gente está falando a princípio de lesões de entrada. Então vamos ver cada uma delas para a gente entender como é que isso funciona. Bom, a primeira coisa que vocês têm que perceber, pessoal, e entender é o seguinte: uma lesão de entrada, ela produz um orifício de entrada. É a primeira alteração que a gente vai ter. E aí, quais as características do orifício de entrada para a gente poder falar que aquilo é de fato uma lesão de entrada e não, por exemplo, uma lesão de saída? Então, algumas coisas aqui eu coloquei para vocês. Em regra, os orifícios de entrada, eles têm formas arredondadas para os tiros de forma perpendicular. Eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem depois também. Ou elíptica, ovalada, para tiros mais inclinados. Em regra, o diâmetro da ferida, geralmente, ele é menor do que o projétil, né? Vejam que a gente tem um projétil em alta velocidade, em alta energia, ele atinge o corpo, ele penetra no corpo, ele produz uma onda de pressão ali e de choque grande, e com a velocidade é como se ele produzisse um vácuo atrás dele que puxasse aqueles elementos e aqueles tecidos. Então, o tamanho do orifício, pela elasticidade da pele, diminui, certo? Então, por isso que geralmente o diâmetro é menor do que o projétil. E, além disso, por esse próprio mecanismo que eu expliquei para vocês, as bordas vão ficar geralmente invertidas, ok? E aí, como eu falei para vocês, né, em tiros à distância, nós não teremos efeitos secundários do tiro. Efeito primário, produzido pelo próprio projétil. Secundário, por aqueles outros elementos. E aí, muito cuidado, pessoal. Isso também costuma, às vezes, cair em prova. Não se pode afirmar calibre de arma por diâmetro de ferimento. Isso varia muito com distância, energia, tipo de projétil, tipo de arma, tipo de munição. Então, a gente nunca faz inferências quanto ao calibre da arma pelo diâmetro dos ferimentos, ok? Para a gente falar em calibre de arma,
nós precisamos recuperar o projétil de arma de fogo que foi disparado e aí sim fazer estudos efetivamente com esse projétil, ok? Bom, além do orifício de entrada, em volta ali do orifício de entrada, a gente vai ver uma orla de escoriação, né, uma outra operação do orifício de entrada, que também é chamada de anel de Fish, ou orla ou zona de contusão de Torinot. Qualquer desses nomes, ele vai estar falando basicamente da orla de escoriação. E aí, o que a gente tem que entender aqui, pessoal? Quando a gente tem um disparo de arma de fogo, né, aquela energia toda, né, aquela velocidade toda, ele produz, além do orifício de entrada, uma lesão ao redor do orifício de entrada, que é exatamente uma escoriação, entendeu? Que é decorrente do arrancamento da epiderme por conta do movimento rotatório do projétil. Então, pessoal, a gente vai ver junto do orifício de entrada, ao redor dele, uma orla de escoriação, ok? E aí, essa orla de escoriação também vai nos ajudar a fazer inferências com relação à distância, à direção do tiro. Se esses tiros são perpendiculares ao corpo, então esses orifícios vão ser mais concêntricos, e se eles são inclinados, eles vão ser de forma mais oblíqua, ok? E aí, eu coloquei aqui para vocês que esse também é um sinal de entrada de projétil a qualquer distância, ok? Em regra, não se observa orla de escoriação no orifício de saída, mas isso também não é uma regra absoluta. Cuidado com esse tipo de questão na prova, tá? Por quê? Quando a pele ela estiver comprimida contra um antreparo, a gente pode ver orla de escoriação na saída. Então, se uma vítima ela recebe um projétil de arma de fogo, estava encostada numa parede, por exemplo, esse projétil transfixa o corpo, sai lá atrás, mas com a parede encostada, a gente pode ver ali uma orla de escoriação no orifício de saída também, tá? Mas isso não é a regra, como eu falei para vocês, isso é exceção, ok? Aí coloquei aqui duas imagens para vocês compreenderem isso, né? Então vejam um disparo mais perpendicular, o orifício aqui mais circular, mais concêntrico. Aqui um disparo feito de forma, né, mais inclinada. Aí vejam que além do orifício de entrada, a gente tem a hora de escoriação, já com um aspecto mais ovalado, mais elíptico, ok? Bom, o que mais que nós temos relacionados ainda com o projétil? A gente tem a orla de enxugo, também chamada de Chavigny. E aí, o que, que é isso, basicamente, que vocês têm que entender? Lembrem-se que quando o projétil é disparado, ele carrega junto consigo alguns outros elementos decorrentes do disparo, como, por exemplo, óleo, pólvora, ferrugem, demais partículas que vão ser decorrentes ali do disparo, ok? E aí, quando esse projétil entra, é como se a pele limpasse o projétil. E aí, então, aparece uma auréola escura em volta do orifício de entrada, que a gente, então, vai classificar ela como orla de enxugo, tá? Essa, sim, é exclusiva dos orifícios de entrada, né? Vejam que o projétil ele vai ser limpo logo na hora que entra, então, no orifício de saída, a gente não vai ver orla de enxugo, e algumas vezes a gente pode observar isso nas vestes. Então, a ausência dele não significa que ele não ocorreu, tá? A gente vai falar de vestes daqui a pouco, mais detalhadamente para vocês entenderem. E, além disso, nós temos a chamada também orla ou zona equimótica, que é importante para caracterizar a reação vital, certo? Vejam que o que é a orla ou zona equimótica? É basicamente uma equimose que foi produzida ali ao redor da ferida por conta de infiltração hemorrágica decorrente de contusão e rotura de vasos sanguíneos, tá? E a gente só vai ter orla equimótica, a gente só vai ter equimose se a pessoa estiver viva. Então, a presença de orla equimótica já é importante para caracterizar que aquela pessoa estava viva quando recebeu o disparo. Além disso, ela se estende por todo o trajeto, sendo muitas vezes importante auxiliar na procura do projétil dentro do corpo, tá? A gente ainda vai falar que hoje tem alguns lugares com exames de imagem e tal, mas se não tiver, a gente pode usar ali, né, a orla equimótica para fazer essa procura, tá? E aí ela sim pode ser observada também no orifício de saída, né, porque os vasos vão se rompendo ao longo de todo o trajeto ali do projétil no corpo humano, ok? Aqui uma imagem para vocês, né, mostrando de novo algumas características, só para ilustrar melhor, né. Então, aqui um orifício de entrada, né, com uma zona ali de escoriação ao redor, vejam aqui de forma mais circular,
aqui de forma já um pouco mais elíptica ou ovalada, de novo, para a gente fazer aquele entendimento dos tiros mais perpendiculares e dos tiros mais inclinados em relação ao corpo. Aqui a gente tem um outro elemento, né, que é o que a gente acabou de falar aqui do enxugo, né, aquela área enegrecida ali no orifício, e aqui eu coloquei para mostrar para vocês uma equimose ao redor do orifício de entrada, também caracterizando ali a orla ou zona de equimose, ok? Bom, pessoal, essas características, elas estão restritas aos orifícios de entrada quando os tiros são produzidos à distância. Agora, eu falei para vocês que a gente também tem outros elementos que saem da boca do cano da arma, né? E aí, esses outros elementos vai permitir com que a gente faça inferências de que o tiro foi a uma menor distância, ok? Primeiro deles, orla de queimadura ou chamuscamento. O que, que é isso, pessoal? Quando a gente efetua o disparo, a gente tem gases superaquecidos que saem da boca do cano da arma, atingem o alvo, e aí quando a gente tem esses gases superaquecidos atingindo o alvo, vejam que o alvo tem que estar bem próximo da boca do cano. E aí, então, a gente vai ter, às vezes, algum tipo de queimadura da pele, prestação de pelos, e aí, então, a gente pode caracterizar esse tiro em particular como uma queima-roupa, tá? Ele é um tiro a curta distância, mas subcaracterizado como queima-roupa. Então, presença de hora de queimadura ou chamuscamento vai classificar como tiro a queima-roupa, ok? Cuidado que, de novo, ele pode se limitar à roupa e ele pode variar, claro, em razão do comprimento da cana, do cano da arma e do tipo de munição, né? Isso é bem intuitivo da gente pensar. E aí a gente vai ter algumas lesões que são produzidas pela pólvora, que são basicamente a aula de esfumaçamento e a aula de tatuagem. Despenca também em prova de concurso, ok? E aí, pessoal, qual é o entendimento aqui? A pólvora, quando sai ali do disparo, ela sai parte dela que sofreu o processo de combustão, ok? Então, são resíduos da combustão, que a gente chama de fuligem, de cor cinza ou negra, e a gente tem parte da pólvora que sai de forma incombusta, ou seja, grãos, grânulos de pólvora não queimado, ou ainda em combustão, que também saem da boca do cano. E aí, quando eles atingem a pele, o corpo, eles podem produzir a hora de esfumaçamento, se for a pólvora já que sofreu combustão do tipo fuligem, ou então eles podem incrustar na pele esses grãos, produzindo então o que a gente chama de orla de tatuagem, tá? E aí, pessoal, cuidado com uma pegadinha aqui, né? O esfumaçamento é só a fuligem que repousa sobre a pele, então ela sai completamente com água e sabão se você lavar. A tatuagem, por outro lado, como ela é pólvora incombusta, como são grânulos que, né, entram na pele, a gente não vai conseguir tirar ele, né, se a gente fizer nenhum tipo de lavagem, e ele é um sinal indiscutível de orifício de entrada em curta distância, tá? Então, caiu na prova lá, né, alguma coisa, falando que tem óleo de esfumaçamento, óleo de tatuagem, a gente vai lembrar dos tiros a curta distância, ok? E, além disso, a dispersão da zona ou da horda de tatuagem, ela é muito importante também na determinação do tiro, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma imagem para vocês entenderem isso melhor, tá? Então, aqui, só para a gente fazer um esqueminha rápido, ok? Então, nós estamos vendo aqui um orifício de entrada, com enxugo, escoriação, esfumaçamento e tatuagem, né? Então, para vocês entenderem e fixarem bem aí essa dispersão, ok? Aqui a gente vê um disparo com a boca do cano mais próxima do corpo e aquela um pouco mais longa. E aí vejam que esses outros elementos que saem estão atingindo o corpo e vão produzir diferentes tipos de orlas ou zonas de tatuagem, tá? Então a gente consegue depois, se tivermos essa mesma arma questionada, fazer estudos em laboratório que nos permitem a ver como foi a dispersão em cada distância, e aí fazer uma comparação com o corpo para fazer inferências, então, quanto à distância do disparo do tiro, ok? Aqui só mais algumas imagens, né? Então vejam aqui a tatuagem, né? Aqui em detalhe, né? Os grânulos encostados, vejam aqui o esfumaçamento e vejam aqui, então, esses elementos presos na roupa, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente vai encontrar óleo de tatuagem, esfumaçamento, também na roupa do indivíduo, principalmente o esfumaçamento, e o fato de não ter na ferida não significa
que o tiro não foi a curta distância. A gente tem que sempre lembrar das roupas, entendeu? Agora, ele tendo na ferida, aí sim a gente pode falar que ele foi feito a curta distância, ok? E aí, quando a gente pensa em pressão dos gases, a gente tem, né, duas alterações importantes, que são características de um tiro encostado, que é o que a gente chama de câmara de mina de Hoffman e o sinal de Benassi, tá? A câmara de mina de Hoffman é basicamente um disparo sendo efetuado, a boca do cano está encostado, a gente tem ali a entrada de uma grande quantidade de gases e uma explosão daquela ferida na região onde os gases foram encostados. Cuidado que câmara de mina de Hoffman, a gente precisa de um plano ósseo subjacente. Então, a gente está falando basicamente ali do crânio do indivíduo, né? Tem algum outro que pode ter, mas a grande maioria é crânio, né? Escápula também a gente poderia pensar assim. E o sinal de Benassi é aquela fuligem, aquele halo fuliginoso que acaba entrando na ferida e se depositando sob a superfície óssea, sobre a superfície externa do crânio, ok? E aí, então, a gente vai ter essa alteração. Eu vou mostrar para vocês uma figura também daqui a pouquinho. Se a gente não tem o tiro de forma encostada, perdão, o tiro é encostado, mas a gente não tem o plano ósseo subjacente, então, por exemplo, o tiro encostado na região do abdômen. A gente não vai ter ali a calota craniana ou o osso para segurar os gases e produzir essa explosão, ok? Então, na verdade, o que a gente vai ter ali é que a pele não se recua tanto quanto no couro cabeludo. E aí nós vamos conseguir ver uma outra alteração que a gente chama de sinal de Burkhardt, que é basicamente a impressão da boca do cano e da massa de mira na pele produzida pelo aquecimento, né, pelo calor e pela relação contundente, ok? Então, tiro encostado sem plano ósseo subjacente, sinal de Burkhardt. Muito cuidado, pessoal. Já foi questão de prova isso algumas vezes, tá? Diagnóstico de certeza de tiro encostado é somente por pesquisa de carboxiemoglobina, nitratos de pólvora, nitritos e enxofre no sangue do ferimento. Diagnóstico de certeza, ok? Não se esqueçam disso. Aqui mais algumas imagens para vocês compreenderem. Então vejam aqui a boca do cano encostada, a calota craniana aqui, o projétil entra, os gases ficam presos e produzem uma explosão, produzindo esse tipo de ferida aqui. Que aí então, né, o seu diâmetro é maior do que o projétil, são bordas em regra invertidas, irregulares, estreladas, como nessa que eu estou mostrando para vocês. E aí vejam que se depõe, né, se deposita sobre o osso aquele fuligem, aquele material enegrecido, né? Aqui está um detalhe para vocês, então, que é o que a gente acabou de ver, o sinal de Benassi. E aqui a impressão do boca do cano, que é o que a gente chama de sinal de Burkhardt, ok? Pessoal, uma outra alteração importante, né, um outro estudo importante é o que a gente chama de sinal de funil de Bonnet, tá? Ele permite a gente fazer diagnóstico diferencial entre ferimento de entrada e de saída no plano ósseo, principalmente nos ossos do crânio, tá? E aí, né, eu coloquei aqui a definição para vocês terem, mas o que, que vocês têm que entender, basicamente? Quando o projétil ele entra, né, vamos supor na região da cabeça, ele vai, né, provavelmente entrar num lado ou atrás da cabeça, ele perfura, né, a calota craniana, o osso ele tem, né, dois tecidos ali, né? O osso trabecular esponjoso depois ali no meio. Então, nós vamos ter, né, no osso que entra na cabeça, a formação de um cone, né, de base menor até base maior. E essa base, ela é menor na onde entra e maior na onde sai, ok? De tal forma que, nos orifícios de entrada na calota craniana, com base do cone voltada para dentro, enquanto que nos orifícios de saída o sentido é contrário, ou seja, a base mais larga do cone fica voltada para o lado externo, tá? E aí eu trouxe aqui só uma página de um laudo nosso, aqui da própria Polícia Federal, um caso real, né, só para mostrar como esse estudo é importante, né? E aí fizemos, né, então se vocês olharem aqui esse em particular, olha a calota tocrana aqui, né? Vejam que dentro a gente tem um orifício menor e fora a gente tem um orifício maior. Significa que nessa região o tiro veio de dentro da cabeça para fora. E se a gente perceber o inverso, é o que eu falei para vocês, o tiro veio de fora para dentro. Então, com isso, a gente consegue fazer inferências quanto à direção do tiro. Então, a gente colocou aqui, ó, a constatação dos cones elencadas acima constitui um sinal de funil de Bonnet,
o qual permite estabelecer o sentido e, consequentemente, o trajeto de um projeto, tá? Só para mostrar um caso real para vocês, para ver como isso é importante na nossa prática do dia a dia e clarear o entendimento de vocês aí, ok? Pessoal, quando a gente fala em lesões de trajeto, aí a variabilidade é muito grande, tá? Aí isso vai depender do caminho percorrido pelo projeto no interior do corpo, das estruturas acometidas, ele pode ser de forma retilínea, ele pode sofrer desvio, o projeto pode ser fragmentação, e aí, no fundo, não tem uma regra muito específica. Cada caso é um caso, a gente vai ter que estudar de acordo com aquele caso aí. Só lembrando que quando a gente tem, né, a presença ali de elementos de equimose, né, a infiltração do sangue, a gente vai poder usar isso para rastrear o projétil, mas hoje em locais que a gente tem radiografia ou tomografia, como eu coloquei para vocês, né, que na PF, por exemplo, a gente atua com tomógrafo, a gente utiliza de forma muito mais fácil e simples as imagens para fazer a busca e a recuperação desses projetos, tá? Mas em muitos locais que isso não tem, então isso pode ser feito dessa forma que eu falei para vocês, ok? Bom, lesões de saída, pessoal. Geralmente são maiores que as lesões de entrada. Aqui os orifícios são irregulares e com bordas evertidas. A ideia é o contrário das lesões de entrada, ok? As feridas são estreladas, em fenda ou desgarro. Caso haja um preparo, eu já falei para vocês, a gente pode encontrar uma escoriação na saída, isso é o que a gente chama de sinal de romanese, tá? Elas nunca possuem zona de enxugo, e aí lembrem-se, pessoal, também, que um projétil, quando entra no corpo, ele pode ou não sair, então a gente pode ter orifício de entrada sem orifício de saída, ele pode sair basicamente íntegro, sem sofrer fragmentação, então nós vamos ter um orifício de entrada para um orifício de saída, mas nós podemos também ter os projéteis ali sofrendo fragmentações ou produzindo, inclusive, né, lesões ósseas que fazem com que esses fragmentos e essas esquírulas ósseas saem produzindo mais de um orifício de saída, mesmo com um apenas orifício de entrada, tá? Então, cuidado também com esse tipo de entendimento, questão, se cair algum casinho ali para vocês na prova, tá? Aí coloquei aqui para vocês, né? Olha a diferença, né? Um caso nosso aqui também. Olha só, o orifício de entrada aqui na região posterior da cabeça. Então vejam que bordas invertidas, de forma muito mais circular. E olha o orifício de saída na região anterior da cabeça dessa mesma pessoa, em detalhes aqui, como é um orifício muito maior, bordas invertidas, irregulares. Então, muito cuidado também quando isso for cobrado de vocês em prova. Beleza? Para finalizar aqui, pessoal, essa rápida revisão que a gente está fazendo sobre, né, a balística dos efeitos, eu quero lembrar vocês um detalhe importante sobre projetos de alta energia. Aquele estudo todo que a gente faz ali das feridas, ele é muito aplicável em projetos de baixa energia. Mas quando a gente vai para projetos de alta energia, tiros de fuzil, por exemplo, vejam que a energia envolvida ela é muito grande. E aí, então, o que que acontece? Nós temos ferimentos de entrada que podem apresentar vultuosas áreas de destruição, ok? Deixando à mostra regiões, estruturas mais profundas, com orifícios muito maiores que o diâmetro do projétil, ok? Se encontra algum tipo de resistência, né, como osso, alguma coisa assim, podem produzir verdadeiras explosões, e os orifícios de saída, na maior parte das vezes, têm a forma de rasgões, né, como se fosse a pele puxada e rasgada. E aí, pessoal, uma coisa que cai muito em prova de concurso também, sobre os projetos de alta energia é a questão do que a gente chama de fenômeno de cavitação, ok? Ele é decorrente basicamente do seguinte, né? Os projetos de alta energia, eles têm, né, um fenômeno que são as ondas pressóricas e de choque, certo? Quando, então, você tem ali, além do projeto propriamente, uma energia muito grande produzindo essas ondas, né, pressóricas e ondas de choque, e aí, então, essas ondas, elas produzem o que a gente chama de fenômeno de cavitação, certo? São cavidades temporárias no sentido transversal e longitudinal em razão da aceleração dos tecidos, ok? E aí, nesse fenômeno, a gente tem a formação de vapor d'água
colapso ocorrendo de forma repetida, com várias expansões, e produzindo, então, o que a gente chama de cavitação temporária permanente, ok? E aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês também, né, um resuminho para vocês entenderem esse fenômeno, né? Então vejam que o fenômeno da cavitação, ela é decorrente da maior potência das ondas de pressão de choque no trajeto, eles produzem um túnel de lesão, e aí nós vamos tendo várias cavidades, né, temporárias sendo formadas de forma contínua. Então, nós temos uma cavidade, um colapso, uma cavidade, um colapso, uma cavidade, um colapso, até a formação da cavitação permanente propriamente dita, ok? Vejam que isso foi objeto de prova no concurso da PCDF do ano passado, beleza? Do ano passado não, do último concurso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui, né, a atenção de vocês e tal. Quero convidar vocês a se matricularem no nosso curso de Medicina Legal, específico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Nós trabalhamos de forma bem voltada para o concurso, né, para facilitar a vida de vocês, para trazer realmente o que cobra. Então, se vocês me derem a oportunidade de trabalhar com vocês, fazendo a matrícula aqui no curso FIFAR, específico de medicina legal, eu tenho certeza que vocês vão ter a melhor preparação possível para a prova de vocês. E a chance de aprovação com certeza será muito maior, beleza? Então é isso, muito obrigado. Espero que eu possa ver vocês aqui no nosso curso específico do IFAR, né? Saiam dos cursos genéricos, venham para um curso específico, ministrado por um professor especialista em medicina legal, médico legista que trabalha na prática e que faz isso, né, focado ali nas suas aulas totalmente para os concursos, com questões, com discussões, com simulados, com dúvidas, com tudo mais, beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço, espero encontrar vocês aí no nosso curso. Falou!